Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Pericast. E hoje estamos com a ilustre presença de Fabrício Espina, policial e auxiliar de necrópsia do IML de São Paulo. Então vamos lá, primeiramente, poderia nos falar um pouco sobre você? Então vamos lá. Meu nome é Fabrício Espina, sou biólogo de formação, já trabalho há 11 anos na Polícia de São Paulo e desses 11 anos, 9 eu trabalho dentro do Instituto Médico Legal. Como é que eu fui parar nessa área? Eu sempre tive interesse acadêmico pela parte das ciências forenses. Eu desenvolvo também o trabalho de ciências dentro dessa parte de ciências forenses na academia, que eu faço meu doutorado com entomologia forense, embora ele não tenha vínculo com a minha atribuição policial atual. Na polícia, eu trabalho só como auxiliar de necrópsia, que é uma das 14 carreiras que nós temos atualmente na Polícia Civil de São Paulo, e é uma carreira destinada, a princípio, para trabalho exclusivamente dentro do Instituto Médico Legal, que vai fazer as perícias médico-legais. As perícias médico-legais, elas têm vínculo com o pessoal da perícia criminal, só que lá eles estão muito focados na área da criminalística, das ciências criminalísticas, eles estão focados em periciar o ambiente, o local de crime e as peças relacionadas a esse local, e nós vamos complementar com as perícias no cadáver, as perícias no indivíduo. Eu digo no cadáver porque, na qualidade de auxiliar de necrópsia, a minha atribuição é só com cadáver. Mas o IML não faz perícia só em cadáver, o IML faz perícia em vivo. Hoje, pelas nossas estatísticas, cerca de 90% das perícias do IML são em indivíduos vivos. É o exame de corpo de delito que todo mundo fala. Então, quem sofreu um acidente de carro, ou brigou, ou sofreu uma agressão, o delegado encaminha, vai fazer o exame de corpo de delito. Isso representa cerca de 90% do movimento do IML, não só em São Paulo, viu? Isso é refletido para o resto do Brasil, aqui em Minas Gerais, também esses dados vão ser próximos. Quem vai fazer essa perícia é um médico legista, que é o responsável por todas as perícias médico-legais. Agora, eu digo que eu só trabalho com cadáver porque o auxiliar de necrópsia só faz a perícia no cadáver e sempre com o médico legista. Isso vai complementar a perícia de local de crime e esses dois laudos vão ser encaminhados para a autoridade policial, que é o delegado de polícia, e para os operadores do direito e a autoridade judicial. Então vai para o promotor, vai para o advogado e vai para o juiz também. E como que é essa sua experiência como sendo um auxiliar de necropsia, com a sua experiência tanto em laboratório quanto também em atuação de campo? Olha, eu peguei muita base da biologia para isso. Minha formação, embora não seja um pré-requisito para minha carreira, mas eu tive muita base tanto de operação com instrumento para dissecção de pequenos animais. Na época, quando eu me formei, ainda fazia, hoje a biologia não faz mais. Então eu peguei muito a mão para trabalhar com instrumental, que hoje eu aplico ele na necrópsia, bisturis, pinças, tesouras para dissecção. E minha conduta também de laboratório que eu tive na minha vida profissional, a minha experiência de laboratório se limitou muito à minha graduação e aos estágios que eu fiz depois em laboratórios de medicina legal. E eu peguei muito dessa experiência para aplicar na prática, embora ela não fosse necessária. Em tese, tudo que é necessário que você vai adquirir de experiência laboratorial, de técnica, de conduta, você vai ter na sua formação numa academia da polícia. Quando você passa no concurso, você obrigatoriamente tem que fazer um curso de formação da sua carreira. E nesse curso de formação, eles vão te dar todas as diretrizes e orientações para você ter uma conduta laboratorial, ter uma conduta instrumental, mesmo que você não tenha experiência prévia. É que eu, por conta de ter essa experiência, me beneficiei um pouquinho mais. Tem muitos riscos que você acaba correndo diariamente, riscos biológicos, riscos gerais, durante a sua atuação? Sim, muitos mais do que eu gostaria que tivesse, tá? Primeiramente, tem o risco por ser policial. Eu sou de uma carreira de policial, sou policial civil. Então tem o risco da questão da violência, a gente está sempre andando armado. Nós temos que intervir em casos de violência, isso vale para qualquer policial, não só em situações que estão indo contra nós. Mas se eu estou na rua como policial e eu vejo um crime ocorrendo, eu sou obrigado a intervir. Claro que dadas as limitações do que eu tenho à mão. Se eu vejo 6 caras saindo de um banco armados de fuzil e eu com uma pistolinha na cintura, eu não vou bancar o herói, sair correndo e gritar para em nome da lei. Mas eu sou obrigado a ter algum tipo de interferência. Eu tenho que me abrigar, eu tenho que acionar uma força policial, ou ligar para a PM, ou ligar para os próprios colegas da Polícia Civil, informar o que está acontecendo de maneira segura para mim e para os demais, e monitorando sem me expor e sem expor as pessoas. Porque se eu for intervir num caso desse, não só vou me botar em risco, porque eu estou em desvantagem numérica e de equipamento, mas vou botar em risco todo mundo, porque eu tenho que controlar se eu tiver que fazer um disparo. Eles têm que ser pensados.
O criminoso, ele não tá nem aí. Ele vai atirar torto e à direito, vai pegar em mim, vai pegar em todo mundo, vai pegar no pessoal que não tem nada a ver com aquela ocorrência. Então eu tenho que pensar em tudo isso. Então, o primeiro risco realmente é o risco por ser policial, inerente a qualquer carreira. Seja eu que estou dentro do necrotério na maior parte do tempo, mas tenho que me trasladar para dentro e fora dele, tenho que voltar para casa, seja para o policial que está numa outra carreira que é mais operacional. E aí a gente tem a questão do risco biológico dentro de um necrotério. Então, você está manipulando cadáveres. Você não sabe o histórico, a vida pregressa daquele indivíduo. Então, você não sabe se você vai se contaminar com algum patógeno. Como eu falei para o pessoal, a gente tem muita complicação relativa à contaminação, muito problema, aliás, com contaminação por HIV e hepatite. Para pessoas descuidadas que não estão usando seu EPI adequado, não estão manuseando, mas é um risco crescente, um risco constante. E para cadáveres em putrefação, quem vai dar o início à putrefação são as bactérias, inicialmente aquelas do próprio trato gástrico, posteriormente bactérias do ambiente podem complementar esse processo tafonômico de putrefação. E as bactérias podem ser um risco muito grave. Se você sofreu um acidente que promova alguma solução de continuidade na sua pele, abre uma porta de entrada para esses patógenos, você, se não tomar as medidas adequadas para higienização e um acompanhamento posterior, você pode ter problemas muito sérios, inclusive evoluindo em casos extremos, claro, até para uma sepse. E falando um pouco sobre a atuação, sobre a identificação dos corpos, sobre o trabalho que vocês fazem com os corpos que são encontrados, essas coisas, como que é o processo de identificação tanto dos agentes microbianos que tem por lá, testes genéticos, o processo que vocês fazem para identificar o corpo, identificar a causa da morte, sobre os agentes patógenos que poderiam já estar presentes naquele corpo, ou também dos parasitas que possam ter infectado aquele corpo posteriormente? Então temos alguns processos de identificação aí nessa pergunta. Temos tanto o processo de identificação humana, a gente saber de quem trata esse cadáver, é isso, como identificar eventuais patógenos que aquele indivíduo possa abrigar. Tá? O processo de identificação de patógenos, ele não é feito no IML. Hoje em dia ele não é feito, tá? Porque é uma coisa que vai fugir muito do interesse médico legal. Isso seria feito num caso de uma necrópsia por morte natural, num serviço de verificação de óbito, que é um órgão não policial. Lá, eles teriam, para esclarecer a causa-morte, se ela se deu em decorrência de determinado patógeno, eles fariam testes complementares lá. Na rotina policial, a gente não faz, porque a gente precisa verificar se houve uma morte violenta ou excluir a possibilidade de morte violenta. Se não teve uma morte violenta, não há como esclarecer esse fato de interesse à justiça porque ele é inexistente, a gente, claro, vai ter que atribuir uma causa-mortes, mas não há uma obrigatoriedade de complementar ela num refino a ponto de procurar qual é o patógeno. Por exemplo, já fiz exame de uma pessoa que morreu por suspeita de leptospirose. Por um erro de percurso, veio passar no Instituto Médico Legal. Não deveria ir para um órgão que trabalha com morte natural, examinada por um médico patologista, um técnico de necrópsia habituado com esses quadros mórbidos. A vítima acabou vindo para o IML, a gente examinou a manifestação macroscópica que a gente verificava e o histórico que acompanhava diziam em favor de realmente uma leptospirose. Mas os nossos laboratórios não fazem exame de rotina para identificação. Eles não vão fazer identificação da leptospira SP. A gente só fez a descrição do quadro que se apresentava, da degeneração que a gente observou em vísceras e atribuiu como uma provável causa por leptospira. Mas nesse caso, a gente não vai fazer essa identificação de patógenos. Agora, se você quer saber de identificação humana, aí tem os protocolos para identificação humana. Sim. Correto. Tem algum caso em específico que você possa ter autorização de comentar conosco que tenha sido mais intrigante ou que mais te marcou, algo muito específico que tenha liberação para comentar? Sim, eu posso comentar de um caso, não posso entrar em muitos detalhes nesse caso, porque, embora ele já tenha sido encerrado, né, tem coisas que não podem sair desse meio. O que eu posso falar para vocês também está muito embasado pelo que saiu da mídia, que foi o caso do acidente da Voipes. É um caso que me marcou bastante, porque eu participei, a gente formou uma junta, equipe muito bem integrada no Instituto Médico Legal, tanto eu do Núcleo de Antropologia, que é um núcleo de identificação humana, quanto os meus colegas do necrotério dos casos de rotina. E foi montada essa força-tarefa, nós fechamos o nosso posto do IML só para atender esses casos da Voipes,
os casos de rotina desse posto que a gente trabalha foram trasladados para o IML mais próximo. Lá em São Paulo a gente tem essa vantagem de ter alguns IMLs relativamente próximos. Então os casos de rotina foram migrados para lá para que a gente pudesse dar atenção única e exclusivamente para esse caso, que a princípio seria um caso muito complexo. Acidente aéreo é trabalhoso para a gente lidar. Primeiramente por conta da identificação humana, que é o mais desgastante, que o mais vai despender serviço e recursos humanos. Porque a causa-mortes nesses casos, ela está muitas vezes bem esclarecida. É um politraumatismo em decorrência do choque da aeronave. Essa desaceleração brusca e o choque dela com algum anteparo, ou seja, um prédio, nesse caso foi diretamente com o chão, essa desaceleração vai promover um politraumatismo generalizado para todas as vítimas. Então, a causa-morte está muito bem evidenciada lá. Só que o exame de identificação das vítimas ele é complexo e, às vezes, ele pode demorar alguns dias. Então, esse foi um caso que me marcou muito por conta também não só dessa dificuldade, mas por conta da comoção pública. Veja, são 63 vítimas, 62 humanas e uma vítima animal que a gente tinha uma cachorrinha também, que era a Luna, que estava nesse voo. São 63 vidas que se perderam por conta de um acidente. E os vídeos circularam muito em grupo de WhatsApp, circularam pela internet. Só a visualização desses vídeos já é algo agônico para quem está observando. Ver aquele avião caindo é uma situação de impotência para todo mundo. Para quem está lá operando não vai conseguir fazer, para quem está a bordo da aeronave não sabe o destino que vai ter, imagina o destino que vai ter, mas está torcendo até o último momento. E para quem está observando, que fica também na torcida esperando, recupera esse voo, recupera, mas sabe que não, naquele caso não ia ter o que fazer. Então, por conta dessa grande comoção, esse caso também acabou marcando. Só para poder finalizar, só falando um pouco sobre o mercado de trabalho, sobre essa área, sua área de atuação, sobre a área da perícia no geral, e se você tem alguma recomendação para os que pretendem seguir para ela. Bom, primeiramente, tem o pessoal que vai buscar os órgãos oficiais de perícia. O ingresso nos órgãos oficiais de perícia, sejam eles vinculados à polícia ou não. Em alguns estados ele está, em outros estados ele não está. São Paulo, temos a Polícia Técnico-Científica, mas ela é um órgão administrativo. Quem trabalha lá são todos policiais civis de carreira. Então, lá a gente tem esse vínculo policial. Tem estado do Sul, que, salvo engano, é o Rio Grande do Sul, que desvinculou completamente. Então tem um órgão de perícia, mas não é um órgão policial. Ainda que as atribuições básicas de perícia sejam as mesmas para todos eles, independente do estado. O ingresso nessas instituições é sempre por concurso público. O concurso público ele é dotado de algumas fases e isso tudo vai ser bem elucidado quando sair um edital de convocação para esse concurso. O edital vai sair para cada carreira que aquele estado oferece, com todas as normas e diretrizes para que sejam feitas as provas, quais são as etapas do concurso, o que vai ser cobrado e o que vai ocorrer depois do concurso público. Então, se o objetivo é trabalhar num órgão oficial, concurso público. Pré-requisito depende da carreira. Tem carreira de nível médio, tem carreira de nível superior, tem carreira de nível superior com especificação geral, tem outras que são mais específicas. Por exemplo, perito criminal. Perito criminal não é qualquer graduação superior que aceita. São algumas graduações específicas que vão constar no edital. Então, tem gente que às vezes é formado em uma coisa da área da saúde. Já tive caso de colega formado em educação física. Em um determinado momento, aceitou-se educação física para o cargo de perito em São Paulo. Depois de um momento, eles cessaram isso. Não aceita mais graduação de educação física. Então, a pessoa tem que estar atenta de um edital para o outro, as alterações vão ser pedidas. Se o cargo for de nível médio, aí realmente só o nível médio basta, mesmo que você tenha nível superior. E muitas vezes isso não vai contar ponto no concurso. Pode-se também ingressar no meio forense pela parte acadêmica, que é a coisa que eu faço fora da polícia. Eu desenvolvo um projeto de doutorado dentro de entomologia forense. Então tem gente que vai trabalhar com mestrado, doutorado, especialização em alguma dessas áreas. Aí o pré-requisito é de acordo com a instituição de ensino. O meu é na USP, tem um processo seletivo para você ingressar, apresentação de um projeto. Tem gente que vai fazer uma pós-graduação, às vezes, lato sensu, a minha é stricto sensu, que é mestrado e doutorado. Lato sensu é especialização. Tem instituições que fornecem especialização em ciências forenses. Uma coisa mais ampla e depois a pessoa pode migrar para a área de pesquisa. Não vai atuar diretamente na polícia, vai atuar dentro do âmbito acadêmico. E também quem participou do âmbito acadêmico pode optar, se quiser, por uma terceira linha, que seria ficar como um assistente técnico, ou um perito judicial. Aí é um indivíduo que não é concursado, mas ele deve possuir notório saber naquela área
E muitas vezes ele pode ser contratado por uma das partes ou nomeado pelo juiz se ele tiver inscrito em algum fórum e ele tiver uma formação que seja de competência para aquilo que eles querem averiguar. O perito judicial ele vai ser os olhos do juiz para dar o parecer dele, que pode ou não ser concordante com o parecer da polícia, vai depender muito da interpretação dele. São as 3 principais linhas para quem quer trabalhar na área forense. Primeira, concurso público, e as outras 2 são muito voltadas a estudo na área. Uma você vai se especializar para trabalhar como perito judicial ou um assistente técnico, e a outra você vai se especializando para trabalhar com pesquisa acadêmica. Isso é importante, porque a pesquisa científica é quem vai fornecer subsídio para o desenvolvimento de novas metodologias que a perícia vai utilizar. Acho que é só isso. Muito obrigado por topar a entrevista, pela oportunidade. Agradeço o convite, espero ter contribuído e fico à disposição para quaisquer dúvidas que surgirem aí.